algumas informações sobre depressão, que vai ser assim, vai desenrolar aí a sua mente, vai tirar as suas dúvidas. Então fica com a gente aqui, fica ligadinho, porque vai ter muito assunto maravilhoso. Olha só, eu tô também com uma advogada, gente, ela é palestrante também, a Fabiana Soares, que vai também falar sobre assédio, né, feminino. Gente, sabe as suas dúvidas? Coloquem aí nos comentários, porque a gente vai estar conversando aqui, mas a gente vai levar esse assunto para mais. Pode ser? Pode ser. A gente não vai deixar de responder suas perguntas. Então, sejam bem-vindos. Boa tarde aos organizadores. Estou muito, muito feliz. Após a palestra, que já foi um sucesso, a gente subiu aqui para o estúdio e vamos gravar o podcast para eternizar esse momento. Porque tanto o meu tema, todas as formas de assédio, quanto o tema do pastor Adriano, eles são muito relevantes na nossa sociedade e eles se comunicam. Depressão e todas as formas de assédio. O que vem antes, o que vem depois, como identificar, né? O objetivo agora é conversar e deixar eternizado aí no YouTube. Façam perguntas. Eu sou Fabiana Camargo, advogada, especialista em programa de integridade. As minhas redes sociais são o meu nome, @Fabiana Camargo Cruz. Tem todo o meu material de trabalho. E eu estou muito contente de estar aqui, pastor. E o senhor? Boa tarde a todos. A paz de Cristo. Para mim também, muito importante. Muito obrigado pelo privilégio de participar desse festival. Como a doutora colocou, tem sido um sucesso. É só o primeiro, hein? Tenho certeza que nós teremos outras edições. E como a doutora disse, o tema que nós estamos trabalhando... Sua câmera é aquela... É um tema extremamente relevante. O tema da depressão e o tema do assédio, eles se comunicam. Hoje há uma realidade em nossa sociedade em que os papéis estão confusos. Papéis do homem, da mulher, e infelizmente o que tem acontecido é o adoecimento. Daí a importância de nós falarmos tanto sobre o assédio como também sobre a depressão. Quem quiser também nos encontrar, nós estamos aí no Instagram, nós estamos também no Facebook. No Instagram vocês nos acham como Adriano Soares, @Instagram. Então, vamos para cima. Pastor, virou moda agora, gente? Que é isso? Todo mundo com depressão, sangue de Jesus tem poder. A gente leva isso como ciência, porque o nome do seu livro é... Depressão à luz da Bíblia e da ciência. Quem não quer saber, gente, sobre depressão à luz da Bíblia e da ciência? Vamos começar com a luz da Bíblia? Vamos começar assim. Durante muito tempo, a igreja evangélica tratou, e ainda trata, né, nós estamos vencendo, doutora, mas a igreja ainda trata a depressão como tabu. Daí, em 2018, o Senhor falou muito claro em nosso coração que nós deveríamos falar sobre o tema. Já falávamos, já pregávamos, já palestrávamos sobre isso, só que a partir de 2019 nós começamos a pesquisar de forma mais profunda, tanto é que eu estou concluindo agora uma pós-graduação em neuropsicanálise, muito, muito legal, muito bacana, a gente tem aprendido bastante. Então, assim, qual o problema? Na igreja, a depressão, muitas vezes, é visto como demônio. Exatamente. Como se a pessoa tivesse com demônio mesmo. Exatamente. E nós já sabemos, à luz da ciência, que depressão é doença, ou, no mínimo, transtorno, mas não é demônio. Como é que nós sabemos que não é demônio? E aqui a gente encurta a conversa. Você pega, por exemplo, no caso da depressão pós-parto. Falta de hormônio também, né? Sim, sim. No caso da depressão pós-parto, há uma disfunção hormonal na mulher, em que a mulher, por exemplo, ela pode ter ojeriza ao bebê. Sim. Se não for tratado, ela pode, inclusive... matar. Exatamente, ela pode matar essa criança. E é demônio? Não, não é demônio, porque quando é tratado, quando o hormônio é reposto, ela volta à sua normalidade. Agora, há um fato. Depressão não é demônio, mas o demônio pode se aproveitar da fraqueza humana, assim como o demônio tem a capacidade
de colocar outras enfermidades no corpo humano, a depressão é uma possibilidade. Agora, demônio é uma coisa, depressão é outra. Mas, graças a Deus, a igreja ela vem se reciclando, ela vem estudando, ela vem se abrindo. A doutora mesmo tem palestrado bastante sobre o tema dela, que é um tema muito novo também no meio evangélico, né? E a igreja começa agora a ressignificar o sentido de depressão, até porque hoje nós temos pastores que estão com depressão e não tem nenhum problema, é uma doença, tem que ser tratado, né? Daí a importância de nós falarmos sobre isso. Tem que ser tratado como doença e a ciência tem resposta para a depressão, como a Bíblia também tem resposta. Por exemplo, nós podemos ver casos de depressão, porque tem gente que acha que a depressão começou agora no século XXI. Na verdade, a depressão é uma realidade humana desde que o homem é homem. Desde que a nossa Constituição Federal foi descrita, em 1980, que é uma das mais modernas, mais novas, jovenzinha, ela já previu o afastamento do trabalho por motivos de saúde mental. Não usava o termo depressão, porque acho que é uma terminologia norte-americana, talvez, né? A gente copia muito a literatura de lá, mas ela já enfrentava o afastamento por deficiência da saúde mental. Da saúde mental. Sim. Então, ou seja, nós precisamos olhar com muita clareza o tema. Por exemplo, em 2017, foram 3 pastores que se suicidaram. Todos eles estavam com depressão, né? Então, daí a importância e abrir aí para... Você acha que assédio, assim, já é um gatilho para a depressão? Sim. Essa foi a nossa conversa lá embaixo, na sala de palestra, após a palestra do pastor. Nós identificamos essa conexão. A literatura já traz muito isso, os números de afastamento do trabalho, do ambiente de trabalho, por motivo de depressão, não para de crescer. E aí você conversa com esse colaborador e ele vem e relata: não denunciei, não sabia se era assédio, achava que o meu chefe era autoritário, ou ele me cobrava tarefas que eu não conseguia alcançar, acabou com a minha autoestima, eu não tenho mais prazer em ir trabalhar, eu arrasto correntes. Essa é a argumentação da pessoa que chega a se afastar. Doutora, alguém já perguntou, como a gente está com o pastor aqui, alguém já perguntou sobre esse, não é, a palavra não é bem assédio, mas assim, pastores que têm ali os seus membros e aí tem que estar na igreja, tem as atividades, é um pouquinho, não é? Assédio, você não pode é? falar. Então vamos lá? Vamos conceitualizar. Vamos. Eu acho que o que Não existe falta... pastor. Sim. Pastores muito enérgicos. Então, né? vamos lá. O assédio, ele existe de 3 formas. Ele é identificado na nossa sociedade das 3 formas mais comuns. Assédio sexual, o assédio moral e o assédio psicológico. Não pode faltar no culto, senão não vai cantar. O psicológico é aquele temor excessivo. O medo, né? De uma subordinação ou de uma autoridade dentro ou fora do ambiente de trabalho. O assédio moral, identificado no ambiente de trabalho. Então, o que a apresentadora coloca é o assédio psicológico da pessoa que ocupa uma liderança social naquela região, naquela comunidade, e por ter essa liderança influencia de forma maléfica, porque liderança saudável é a liderança que estimula a ida na igreja, que te dá prazer de entrar no culto, que te dá prazer em participar da festividade, que você agrega outros amigos, que você leva mais fiéis. Nós não estamos falando de ir para a igreja arrastando corrente, igual o colaborador que sofre o assédio moral. Tá? Então, essa é uma linha muito tênue, mas o objetivo da palestra é trazer esse tipo de informação para que, se a pessoa envolvida em situações repetitivas de constrangimento, de bloqueios, de medo, ela avalie o quanto é assédio, identifique e leve a denúncia. Empresas privadas, igrejas de grande porte, transporte público, existem canais de denúncia. Eu asseguro a vocês, a denúncia é sigilosa, vai receber o tratamento devido, o indivíduo assediador, o indivíduo acusado, vai receber a devida vigilância e só através da denúncia que a nossa sociedade vai mudar.
Entendi. Pastor, o que o senhor acha isso? Existem lideranças assim que Existe, existe sim. já presenciou, já viu alguma coisa? Já, eu mesmo fui vítima disso. Ah, é? Eu fui expulso de igreja. Então, todo mundo já foi, né? Já foi vítima disso alguma vez. É verdade. E é horrível, né? Só que eu diria o seguinte, veja bem, eu acho que dentro do tema da doutora, nós precisamos separar. Eu vou explicar no meu caso, né? Eu fui expulso de igreja. Eu entendo que aqueles indivíduos fizeram por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, por falta de preparo. Não porque fossem assediadores contumazes ou fizessem isso propositadamente, mas por uma visão de mundo, a questão da cosmovisão. Eu vejo, por exemplo, que esses próprios indivíduos hoje cresceram, evoluíram, aquilo que eles pensavam há 20 anos, hoje já não pensam mais da mesma forma. Então, eu acho que a questão de caracterizar se é abuso ou não vem dentro dos critérios que a doutora aqui já estabeleceu, dentro da própria lei. Agora, é preciso entender se aquilo, de fato, é um assédio ou se é, de fato, falta de conhecimento, falta de preparo, que são duas coisas completamente distintas. Às vezes, o pastor, que tem esse perfil mais enérgico, ele não é um assediador, né? Ele não faz por mal, ele não faz porque ele não tem outro recurso, ele não sabe lidar. Então, ele precisa estar preparado, não que justifique, ele precisa estar preparado. Também nós não podemos confundir personalidade, né, do indivíduo com assédio. Por exemplo, nós temos pelo menos 4 tipos de temperamento. Nós temos o sanguíneo, nós temos o colérico, nós temos o fleumático e nós temos o melancólico. O colérico e o sanguíneo são, na verdade, mais relacionados à liderança, principalmente o colérico. O colérico é a pessoa mais enérgica, ela é mais líder, e é um traço característico da personalidade do indivíduo. Isso não muda, pode ser moldado, né? Pode ser esculpido, pode ser melhorado, mas isso não muda. Por exemplo, nós temos um grande nome no Brasil, que é o pastor Silas Malafaia. Todo mundo sabe que ele é enérgico, faz parte dele. Ora, bom, eu não diria, por exemplo, que ele é um assediador. É o perfil dele. Porque ele também existe um amor, né? Ele tem essa característica, mas ele também é um pastor amoroso, né? Sim, sim. Eu acho que o membro tem que saber identificar isso. Eu acho que uma pessoa que está debaixo desse jugo, que procure, então, uma outra igreja que não permaneça. Isso que eu ia dizer, pastor. Hoje nós temos tantas opções. Se você não está se sentindo bem, se você não está indo motivada, tem várias outras portas. Eu acho até o encantador e o bonito da igreja evangélica é essa diversidade de temperamentos, diversidade de culto feminino e o masculino, que outras religiões, principalmente a católica, da onde eu vim, só tem a figura masculina no altar. Né? Hoje a gente tem bispas, apóstolas. Então, se a pessoa, enquanto fiel, não está satisfeita ou se sente algum temor excessivo, não espera adoecer. Muda de igreja. Sim, muito sério, né? Se está fazendo mal. Isso, porque uns lidam de uma forma, da mesma forma que nós temos os perfis aí da liderança, a gente tem o perfil do fiel, que também é um ser humano, e que pode vir a se abalar. Né? Então, recebendo a informação de um conceito e havendo a dúvida, adequado ou não, é assédio ou não, muda de igreja, começa a frequentar outra, vai continuar. Ou se não, chama para palestra, né? É verdade. Exatamente, leva a palestra para levar conhecimento. É verdade. Olha só, pessoal, nós vamos para os nossos intervalos. Olha, a Única Mix Podcast já volta. Coloca aí nos comentários todas as perguntas que você quer fazer para o pastor, que você quer fazer com a doutora aqui, que a gente vai responder todas as suas dúvidas, tá bom? Mais um minutinho, a gente já volta. Estamos de volta com esse assunto, meu Deus do céu, tão complexo, né? Eu queria falar aqui do livro do pastor, Depressão à Luz da Bíblia e da Ciência. Esse livro tá saindo do forno agora, é isso? Na verdade, assim, essa é uma segunda edição. Segunda edição. Só que nós não fizemos o lançamento oficial no Brasil ainda. Nós lançamos na França, mas não fizemos o lançamento oficial aqui ainda. Então eu vou roubar esse livro para mim ter só para mim? Olha só, lançou lá na França, gente. Daqui a pouco ele chega aqui, tá bom? Quero falar com vocês sobre um assunto
muito complexo. A doutora está aqui, experiente nesse assunto. Nós já falamos sobre o assédio moral. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o assédio sexual. É tão difícil, né, esse assunto? Doutora, aí é com você mesmo, viu? Eu não tenho experiência, não sei nem o que pensar. Então vamos lá, vamos juntas. Vou aprender com você. Isso, o primeiro passo é conceituar, trazer o conceito, é uma tipicidade criminal, é crime no Brasil, o assédio sexual e agora, recentemente, a importunação sexual. Porém, para muitas pessoas que não têm acesso ao jurídico, acesso a leis, é uma linha muito tênue de um comportamento social, de um comportamento de um galanteio, como alguns homens dizem, né? A gente já estava numa conversa aqui anteriormente, fala, não, mas às vezes é só um chaveco. Existe um limite para se identificar o assédio sexual. Ele precisa estar inadequado e ele ser caracterizado quando o ambiente não for um ambiente descontraído. Porque a gente galanteia, a gente paquera e até avança do limite em ambientes adequados, ou até em quatro paredes, eu diria. Mas em ambiente de trabalho, em ambiente de culto religioso, como estamos aqui, ambiente profissional, não tem espaço para esse tipo de comportamento. E aí, deixando claro para as nossas ouvintes e ouvintes que também pode acontecer o assédio sexual entre pessoas do mesmo sexo. Nossa! Pode, hoje a gente tem aí várias opções, né, sexuais e a gente tem que interpretar que pessoas do mesmo sexo podem ser vítimas também de um assédio. Podem acontecer também de mulher para homem, não é só homem que assedia mulher. Existem mulheres assediadoras. Existe também quando é algum engano. Posso contar uma história engraçada? Doutora, você vai rir? Pastor, você vai rir, não tem jeito não. Eu assediei alguém. Eu tenho mania de abraçar e beijar, mas eu tô mudando isso. Eu tô mudando, né? Porque eu percebi que não era legal, né? Então comecei a mudar e verificar isso. Eu tinha mania de piscar para todo mundo. Olhava aqui. E outra, se piscam pro meu marido, eu vou na voadora, pisca pro meu marido. Eu sou louca de ciúmes. Então, você disse a palavrinha, eu estou me modificando, Policiando. eu estou me lapidando. Lapidando. Eu costumo dizer, quando a palestra é para mulheres, que a construção da sua reputação, a construção da sua imagem, não é só para quem é influenciador, para quem tem uma conta no Instagram cheia de seguidores, é para qualquer pessoa comum, principalmente as mulheres. E você também disse uma outra informação. Eu sou ciumenta quando piscam para o meu marido. Então, se piscava para todo mundo, ó. Coloca na posição do outro, o quanto a pessoa, por uma questão de valores, por uma questão de timidez. E se o ambiente for profissional, é inadequado. Exatamente. Qualquer aproximação corporal, qualquer aproximação do corpo ou da mão, excesso de elogios, né? Por melhor que esteja a vestimenta do meu colega de trabalho, no ambiente de trabalho, não posso sair elogiando a pessoa a ponto de constranger. Aí eu vou te contar o que aconteceu. Esse jeito de abraçar e beijar, porque abraço, né? Abraço mesmo, tô me policiando, tô melhorando, melhorei bastante, já que meu marido falou que eu sou muito dada. Mas nesse dia eu vi o que aconteceu, foi muito chato. E eu falei, eu realmente tenho que mudar. Eu cheguei numa igreja super simples, humilde, muito humilde a igreja. Cheguei com meu marido, meu filho, e tinha um senhorzinho na porta. Pois eu agarrei o senhorzinho, dei-lhe um abraço e um beijo. O senhorzinho fez bem assim. Eu ia tentando abraçar ele, mas ele não queria abraço e nem beijo, né? Então foi uma situação muito chata. E aí ele olhava para a esposa dele e ele falava: ela tá me abraçando, ela tá me abraçando aqui. Eu falei assim, só que meu marido tava do meu lado. Eu falei assim, A intenção era boa, era boa, mas eu realmente tenho que mudar.
porque ele não recebeu, ele estava tímido, com vergonha. Eu agarro ele, dou um beijo, gente. Não, e ele estava tímido e provavelmente, diante dos valores, das crenças, aquele não era um comportamento que ele poderia aceitar. Então, hoje nós vivemos uma sociedade que observa esse tipo de comportamento. Lembre sempre que você está conduzindo a sua reputação, construindo ela todo dia, e que você também não incorra numa injustiça. Nós conversávamos na sala de palestra antes disso, o pastor bem lembrou, também tem aquela situação de que a pessoa nem está envolvida no assédio e pode ser denunciado. Teve um rapaz aí do seu conhecimento, né, pastor Adriano, que foi denunciado de um assédio e depois, com apuração de imagens de câmera e detalhamento, foi para a investigação. Olha a importância da denúncia. Então, se você já tem informação, é vítima de assédio, denuncie. Mas também você que não aceita qualquer tipo de comportamento, releve muitas vezes, porque você pode sujar o nome da pessoa. Esse rapaz foi vítima de uma denúncia e ele nem era assediador, ele estava sendo mal interpretado. Então, Entendi. na vida corporativa, no mundo corporativo, no mundo festivo, louvando, enfim, na igreja, nos seus movimentos, cuidado. Pense sempre na sua reputação, se você é homem ou se você é mulher, que isso pode te expor de uma forma indesejável. Doutora, agora eu vou perguntar para você e para o pastor também. Você chega num local aqui como esse, aqui no estúdio do podcast. Você dá beijo? Dá beijo, pastor? Dá beijo, pastor? É curiosidade saber. Olha, eu cumprimento com beijo pessoas que foram íntimos, né? Próximas. Pessoas próximas, né? Agora, pessoas que eu não conheço, eu não costumo. Aí você dá a mão assim. Eu nem lembro. Eu já tô até confusa aqui. Eu beijei o senhor, nem lembro. Não. Eu acho que eu dei a mão, né? É. Aí, tá vendo? Porque se a pessoa vem me abraçar, eu abraço e beijo. O que você acha que tem? Se você vamos voltar então Tá, vamos voltar vamos. lá no assédio sexual, Ah, que é motivo da minha profissão. Eu Sim. tenho que andar de acordo com aquilo que as minhas palavras É. eu prego, né? Esse é um ambiente, para mim, profissional. profissional. Nós não estamos aqui festejando aniversário, comemorando nenhuma data íntima. Eu acabei de conhecer. Se eu beijei, acho que uma pessoa aqui. Foi eu, ai que vergonha. Meu Deus. Foi eu, doutora. Mas eu tô adorando, Eu beijei porque você, a sim. gente consegue memorizar. Agora, ampliando um pouco o debate, eu acho que também precisamos tomar cuidado com o politicamente correto. Precisamos tomar cuidado também com aquela coisa chata, não tornar tudo aquela coisa engessada. Não precisa também, né? Eu acho também que o contexto determina se pode ou não. Se há naturalidade, se há receptividade do outro lado. Porque a doutora recebeu, é verdade. Né? Agora, por exemplo, o contexto igreja é bem interessante, porque, por exemplo, existem igrejas que cumprimentam com o ósculo santo, e é bíblico. E beija homem, né? Dá beijo. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, eles possuem essa prática, né? Meu marido beija os pastores lá na nossa igreja, ele beija. Mas isso pressupõe um contexto de comunidade, né? Um contexto de família cristã, por exemplo, né? Outra coisa importante é que, sim, a igreja, o melhor lugar para você encontrar um namorado pensando em casamento é a igreja. É a igreja, é o lugar. Viu, amiga? Ok? É o lugar. Agora, existe, como a doutora colocou, os limites. Você precisa saber que mesmo sendo um contexto em que você procura o parceiro ou a parceira, você precisa seguir o passo a passo para não terminar no que a doutora acabou de colocar muito bem, a questão do assédio sexual, porque é algo muito complicado. Doutora, a partir de que momento que a senhora acha que, assim, que passa a ser assédio sexual? A partir de que momento? A pessoa veio... Não somos nós que achamos, é o que eu disse, é crime. O assédio, ele precisa acontecer no ambiente de trabalho, que é um ambiente profissional. Então, se eu também trabalho numa rádio, é um ambiente, não é só empresa, tá? Mas todos que têm CNPJ. Certo. Tudo que tem CNPJ é um ambiente de trabalho, então ele precisa acontecer ali.
e ele precisa não ter sido consentido. Quando o pastor coloca que é comum, é um costume, a cultura da congregação beijo entre os membros, ele está consentido, porque eu me tornei membro e eu aderi àquela cultura, né? A mesma coisa acontece quando numa empresa, uma empresa mais liberal, que trabalha num ambiente aberto, que a diretoria é aberta, tipo co-work, todo mundo se abraça, beija, fala, é uma empresa mais liberal. Por isso que as empresas hoje têm o seu código de conduta e muito bem divulgado, porque ali você já transcreve para que o seu colaborador saiba qual é a espécie de comportamento que se espera no dia a dia do trabalho. Então, a lei diz, é muito claro, ambiente profissional com segundas intenções, no intuito de obter vantagem. Quando você ilustrou, eu fico bem feliz, porque aí eu pude trazer a ideia da reputação, da construção da sua reputação profissional e também mostrar para a nossa audiência o quanto as pessoas são diversas. E algumas aceitam a aproximação corpórea, outras não. Né? Então, é tudo uma reflexão, mas para ser enquadrado, indenizável ou punido com detenção de até 3 anos, preciso ter os requisitos da lei. Ambiente profissional, repetitivo e obtendo vantagem. Eu, na minha empresa, se eu tenho um indivíduo, todo dia que eu chego, nossa, mas sua roupa é bonita, nossa, esse decote, eu sou casada, eu estou indo trabalhar, e aquele elogio continua, mesmo que ele não seja superior e hierárquico, não tenha prometido promoção ou nada, mas a repetitividade, a intenção dele é obscura, não é um local adequado, diferente do jovem que está no culto, olhando para jovens, iniciando a paquera, que depois vai para a rede social e depois eles vão sair, vão comer um pastel, vão no festivo dos jovens. Como o pastor ilustrou, tem que evoluir a paquera para o ambiente social, né? Mas no ambiente de trabalho, se exceder as regras daquela empresa, for repetitivo, sem consentimento, assédio sexual. Cuidado aí, crente, no seu trabalho, está assediando crente. Isso, o objetivo hoje é dar informações para que vocês também sejam multiplicadores dessa informação, para que a gente não fique chato. Não é para sair por aí incriminando todo mundo de assediador. Não é isso. A gente quer uma vida social saudável com respeito. Vigia, crente, no seu ambiente de aproveitar para trabalho. fazer uma pergunta para a doutora. Ou seja, então, quando o ônus, uma vez provado que o indivíduo não é o assediador, porém sofreu danos, uma vez que ele foi preso, e aí, doutora? E o outro lado, a lei também dê amparo para esse indivíduo? Sim, é possível dele ser indenizado por danos morais. Porque essa pessoa que o denunciou, se fortaleceu para essa denúncia, no mínimo foi evasiva. Não teve uma observação. E também perante o Estado, porque essa polícia, no caso tinha polícia envolvida, né? Ela também não foi diligente antes de toda essa acusação. E até o momento da prisão, de consumar realmente a prisão, a detenção do indivíduo, você tem uma apuração investigativa de imagens, de 2 ou 3 testemunhas. Hoje todo mundo tem uma câmera na porta de casa, na porta de igreja. Então, cabe danos morais. Teve o CPF dele exposto. Sim. Para um homem, né, você tem uma mácula criminal. Eu gostaria também de acrescentar que esse assunto vem muito para jovens, é muito importante. Hoje a gente atravessa a banalização de vários assuntos, da violência, dos excessos sexuais, a degradação da imagem, por isso que eu falo toda hora em reputação. A reputação é coisa de velho, é coisa de advogado. Cuidado com a sua reputação, é uma construção diária das suas escolhas, do comprimento da saia, do comprimento da blusa, do decote, da transparência, porque você vai ser interpretada. Você, menina, vai ser interpretada e vai se tornar uma grande profissional e talvez não consiga virar a chave no tempo certo. Pode perder oportunidades. Não é porque a sociedade é chata, é porque a gente tem limite, todas as atividades devem ser dentro de certos limites. Então, que legal. Então, não é legal, né? Uma roupa transparente, ou só eu que era louca. Uma vez cheguei numa igreja, Assembleia de Deus, culto dos jovens. Meu marido foi sentar na frente
eu não consegui louvar. Eu fiquei muito nervosa, minha bochecha mostrou, nunca eu falei, me perdoem, perdi, falei, não sei se eu vou voltar aqui mais, mas eu queria pedir para as jovens daqui da frente sentarem no banco de trás, porque o meu marido tá aqui. E eu tô muito nervosa, porque elas estavam com umas saias extremamente curtas, né? E aí eu dei a de louca, né? Mas sabe o que aconteceu? Os dirigentes dos jovens e o pastor deu um pulo lá do púlpito e começaram a dar glória a Deus e aplaudir, assim, porque acho que eles já tinham cansado de falar. Mas eu estava com ciúmes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Então não é que, porque agora tem as empoderadas que pode. Gente, tomar cuidado, né? Com a sua imagem, né? Com a sua imagem. Não é toda moda que está adequada, porque Não. é assim, o movimento jurídico ele acontece depois de um número de incidentes sociais fazem com aquilo que o legislativo vire para aquilo, coloque o farol, o foco, e aquilo se vira lei. Então, assim, a tipicidade do assédio só veio devido a várias ocorrências. Então, é falta de limite no comportamento humano. E a empresa passou a falar do assédio sexual no ambiente corporativo, não só porque virou lei, mas porque ela passou a ser vítima de muitas indenizações. Então, ela falou, opa, como que eu faço? Como que eu cesso esse número excessivo de indenizações trabalhistas por assédio? Eu vou educar meu colaborador. Então, se o meu colaborador passou pela escola, pela universidade, muitas vezes por mestrado, mas ele ocupa um cargo na minha empresa e não está adequado, código de conduta nele, palestra nele. É a mesma coisa em todas as outras áreas da sociedade. Então, é trazer de novo o indivíduo para a sala de treinamento, para falar de assuntos que a nossa educação não está dando conta, porque a gente incorre em pagar a indenização, vida futura, ou seja, individual ou na CNPJ. É esse o mecanismo. E toda vez que, aproveitando, né, que advogado gosta de falar, hein? Fica à vontade, doutor. Quando a gente está em coletividade, o pastor sabe disso, lida lá com os fiéis, o maior desafio não é o dízimo, não é o lucro para a empresa, não são os meus honorários. O maior desafio é lidar com a diversidade das pessoas. Chega para assistir um culto, chega no meu escritório, na minha palestra, pessoas de todas as formações, pessoas de todo tipo de família. Hoje em dia a gente tem até nacionalidade diferente. É verdade. Então você imagina que para uma empresa falar o que ela espera daquele colaborador num tempo curto, que é contratação, tem aquele nome que eles falam, treinamento, não, é contratação. Experiência, né? 45 dias. Para ele adequar toda essa diversidade do indivíduo no que ele realmente espera de conduta íntegra e ética. Se ele é íntegro, se ele tem uma conduta correta. Pequeno. Então, esses ajustes vão sendo feitos e se a igreja puder contribuir, se eu, como advogada palestrante, continuar contribuindo, a gente alcança uma sociedade menos chata, mais né? adequada. Entendi. Pastor, deixa eu conversar um pouquinho com você agora. A gente está falando aqui sobre o assédio, né? E o senhor está lançando aqui um livro sobre depressão, à luz da palavra, né? À luz da Bíblia. Mas me conta, você acha que isso influencia esse tipo de recepção, assim, desses comportamentos, influencia na depressão? Totalmente, porque, veja bem, o indivíduo, ele é uma tricotomia. Ele é espírito, ele é alma, ele é corpo. Só que a realidade maior do indivíduo está na alma. A alma é sede dos pensamentos, é sede das emoções, sede dos sentimentos e sede da volição, sede da vontade. Então, a realidade maior do indivíduo está na alma. A alma é a conexão entre o espírito e o corpo, que é o veículo, né, de acesso a esse mundo que está à nossa volta. E a depressão? O que é a depressão? A depressão, ela é um distúrbio, ela é um transtorno
do nosso cosmo interno, Que do pode, nosso ser, mundo pode ter sido interno. causado por uma situação de traumático de assédio, né? Exatamente. Então, o trauma é uma forma, uma causa, uma possível causa para a depressão, como o caso do assédio sexual, assédio moral, é totalmente possível. Por quê? A pessoa se vê refém. E aí entra a tipicidade, como a doutora colocou, da lei, a questão da repetição, e a pessoa ela é massacrada dia a dia, semana a semana, mês a mês, e a doutora lá no nosso debate nessa linha, ela colocou algo muito interessante, que é a questão do indivíduo que não está preparado, ou seja, ele não tem musculatura para enfrentar. Como ele não tem musculatura emocional e ele depende do salário no final do mês, ele acaba se submetendo àquela situação, pensando na sua família, pensando nos seus filhos, só que ela não pensa, ou ele não pensa em si, como indivíduo, como ente, que vai adoecendo. As pessoas acham que é só o pâncreas que adoece, que é só o fígado que adoece. Não. A alma do indivíduo também adoece. É fato que há um debate, né, científico, onde é que está a depressão? Ou seja, qual é o órgão da depressão? Não existe o órgão da depressão. Um psiquiatra chegou a afirmar que o órgão da depressão é o humor. O humor é o órgão da depressão. Né? Porque quando o seu humor ele é abatido, como nós vamos encontrar vários salmos, né? E aí, falando a questão da depressão à luz da Bíblia, nós vamos encontrar vários salmos que falam sobre esse abatimento da alma. Davi, por exemplo, falou dos seus inimigos que impingiam a ele esse sentimento, essa dor, essa culpa. Então, se isso não é tratado, se isso não é pensado, se isso não é esclarecido, se não é enfrentado, no caso da denúncia, da lei, aquele indivíduo vai naturalmente adoecer. Olha, só em 2016... 75 mil trabalhadores, 75 mil ficaram afastados por conta da depressão. Então, o ambiente de trabalho é um fator estressante e envolve claramente a questão do assédio. E tem também a questão espiritual, né? Assim, de ansiedade do ministério, as coisas que a gente sonha e não aconteceu ainda, né? E aí vai envolvendo, né, toda essa tristeza. Eu fiquei bem triste, eu fiquei bem abatida há um tempo atrás. Perdi todas as minhas redes sociais. Nossa, acabou comigo. Eu chorava muito, porque desde os meus 15 anos, hoje eu tenho 40... Desde os meus 15 anos eu pedia para as pessoas se inscreverem no meu canal. De repente esse canal some. Difícil, né? Aí eu fiquei bem deprimida mesmo, mas daí eu entendi também que eu tinha que me levantar, que eu tinha que começar de novo e que eu ia ter que ter força para isso. Graças a Deus tem uma bebezinha que me deu muita força para continuar e passei por essa, né? O seu talento está aí. O que foi embora não era você, era um canal. É verdade. Por isso a importância da reputação. A reputação é você, é o seu bem precioso, é a sua conexão com Deus, são as suas crenças. O que foi embora foi um acessório. Um acessório. E você parece que tem 20 anos. Né? Ai, obrigada. Agora, a sua fala é interessante, né? Sim. Porque uma das causas para a depressão são as perdas. Sim. São as perdas, né? Qual é a grande questão? Nós não fomos treinados nas nossas emoções. Augusto Cury fala sobre isso. A humanidade está adoecendo porque ela não é treinada do ponto de vista... exatamente, ela não é treinada. Ou seja, quanto mais treinado você for, quanto mais preparado, caso isso comece com os pais, comece com aquele ambiente familiar, quanto mais treinado nas emoções você estiver, menor será o impacto da dor e do sofrimento na sua vida. Dor e sofrimento todos nós teremos, todos nós passaremos. Exatamente. Agora, a maneira como você enfrenta isso, como você olha para isso, é a que faz a diferença. Você vai colocar a cabeça, vai cavar um buraco, colocar a cabeça, ou você vai enfrentar aquilo como um trampolim para novos degraus, para novas realidades, para novas propostas, uma nova estação, né? Uma nova estação. Então, a questão como você reage te define. E a depressão vem justamente aí. Por quê? Você falou da ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Normalmente, ansiedade é o projetar desespero para o futuro. Exemplo,
Ai, meu Deus do céu, meu filho vai morrer, mas você não tem filho ainda. Ah, eu vou perder meu emprego, mas você nem teve essa primeira carteira Calma, assinada. nem chegou Então você ainda. projeta desespero para o futuro. A questão do futuro é a ânsia pelo que você não tem, né? Já a depressão é excesso de passado. O que eu era, o que eu tinha, o que eu fazia, ou seja, excesso de passado. Normalmente as pessoas estão nessa realidade porque elas se esqueceram que a sua vida está no aqui e agora. Você não tem mais domínio sobre o passado, porque já foi, já passou. Você também não tem domínio sobre o futuro, porque o futuro é uma construção. E esta construção depende da sua resiliência no presente. E justamente o que forja o nosso caráter e forja a nossa realidade como ente, como ser, é a nossa reação no presente. O que forja o nosso futuro é como eu reajo, é como eu interajo com esse cosmos externo, com esses fatores estressores externos que querem promover alguma realidade dentro de mim. Para concluir a minha fala, uma outra coisa interessante dentro da pesquisa científica é que muitas vezes a depressão é uma resposta à ansiedade. Ou seja, você está muito acelerado, e a depressão acaba sendo uma resposta do seu próprio organismo te chamando para a realidade. Opa, calma aí, o coração vai estourar, vai explodir aqui. Então a depressão acaba sendo também uma resposta. Por exemplo, quando você está em estado febril, a febre é uma resposta do seu organismo, está dizendo, olha, toma cuidado, tem coisa errada, procura ajuda. A depressão é a mesma coisa. A depressão está tentando te dizer, olha, toma cuidado, procura ajuda, porque você pode ficar numa cama e não conseguir sair mais dela. Como muito acontece com pessoas deprimidas, em estágio avançado. Ela não consegue pentear o cabelo, ela não consegue escovar os dentes, acabou, aquilo que era prazeroso para a vida não é mais. Então, depressão é algo sério. Em 40% dos casos que levam, por exemplo, ao suicídio, tem como causa a depressão. Então, precisa se levar a sério a depressão. Gente, e aí tem uma junção, né, de um tratamento com o Senhor também, né, com a aproximação de Cristo, né, que faz todo, né, como é pastor, né, então não estou falando, existe sim o problema científico, mas à luz da Bíblia nós sabemos também que próximo do Senhor Jesus nós vamos ser bem mais felizes, sim. né? A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E agora, como pastor, eu posso falar que em aconselhamento bíblico, tem nada a ver com clínica, né? Ou seja, não estou aqui passando tratamento, mas como pastor, posso falar que em aconselhamento bíblico, eu já vi com os meus olhos pessoas doentes de muitas enfermidades da alma, dentre elas a depressão, serem curadas. A exemplo, há pouco tempo nós fomos tratar de uma senhora que ela estava com depressão pesada, severa. Remédio já estava tomando, já havia passado do psiquiatra, e nada, ninguém conseguia ajudar. Até que o Senhor nos deu um caminho dentro de Romanos, capítulo de número 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque na cabeça dela, ela não tinha mais salvação. Ela tinha colocado na cabeça dela que ela ia para o inferno. E aí eu vou também aprofundar um pouquinho mais. Por exemplo, existe uma diferença entre possessão e opressão. Crente pode ficar possessivo? Na minha opinião, não. Crente, lavado e remido, sangue de Jesus, não pode ser habitado pelo demônio. Mas ele pode ser oprimido. Então você pega, por exemplo, cargas negativas, setas malignas que são lançadas. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. É verdade. Às vezes eu vejo o diabo perturbando a minha mãe. Eu falo, mãe... O outro indivíduo assediador, ele precisa de tratamento. É uma pessoa que está fora do contexto. São as setas. A gente pode interpretar assim, pastor? Pode, com certeza. Meu Deus, vai ter que ter o podcast número 2 com esse assunto, porque é muito assunto, gente. Muito obrigado pela presença, pastor. Muito obrigado pela presença, doutora. Deus abençoe vocês. Que conversa maravilhosa. Eu espero que tenha sido bênção para o seu coração. Vamos marcar um novo podcast, porque tem muito assunto aí. Pode dar suas considerações finais, pastor. Sua câmera é aquela ali. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui nesse evento maravilhoso. É o primeiro de muitos, até que Jesus volte.
Eu espero que tenha sido edificante para você, para a sua casa. E a minha oração é que o Senhor Jesus lhe dê graça, forças. E se porventura você estiver passando pelo caminho obscuro da depressão, não se desespere. Erga a sua cabeça, porque o Senhor Jesus, neste momento, ele vai visitar você e ele será a sua âncora, o seu auxílio. Essa é a minha prece. Deus te abençoe. É um prazer, muito obrigada. Obrigada pelo convite ao apóstolo que me trouxe até aqui, José Carlos, a toda a equipe aqui da rádio, a você, apresentadora. Foi um imenso prazer conhecer o pastor Adriano. Fica aí as minhas redes sociais para você, mulher, para você, jovem, acesse, compartilhe, @Fabiana Camargo Cruz. Eu não podia deixar de agradecer o Ricardo, gente, que tá ali sentado em frente à transmissão ali, sem poder sair, viu? Sem poder fazer nada. Eu não sei nem se ele foi no banheiro. Misericórdia, Ricardo. Agora você... Daqui a pouquinho. Marcão, Deus abençoe, viu? Muito obrigada a toda a produção. Deus abençoe. Tchau, tchau.